Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Estou tentando entender onde é que eu vou falar. Uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui em Divinópolis. Muitos aqui eu conheci no MESESG, né? Que legal a gente se reencontrar. Fico feliz da gente poder ter esse abraço bom, esse olhar bom nessa hora da manhã, não é? Então eu agradeço muito na pessoa de Eurípides o convite. Desejo que a gente possa ter uma manhã aqui bastante rica, né? Os companheiros que irão falar essa manhã e nos ajudar nessas reflexões. Então, eu sou do Rio de Janeiro, sou do Centro Espírita Tarefeiros do Bem. E toda vez que eu falo sobre esse tema, eu tenho uma preocupação em poder trazer esse assunto do ponto de vista do Espiritismo. Porque, embora eu seja psicoterapeuta, o ambiente ao qual eu estou compartilhando é o nosso ambiente espiritual. Então, tudo que eu falar aqui, eu estou partindo do ponto de vista que o Espiritismo nos traz. Então, para a gente poder compreender por que é tão importante falar sobre criança interior, eu vou trazer para vocês os autores que falam nisso. Então, eu vou passar um momentinho aqui pequeno para dar um pouco de fundamento, depois eu fico mais à vontade de poder aprofundar o tema com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, deixa eu ver se aqui, é uma página do Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai se utilizar de uma frase de Paulo de Tarso, dizer que aquele que ainda se alimenta de leite não está pronto para as profundidades dos conhecimentos, porque ainda é menino. Então, Paulo de Tarso está falando que o fato da gente ser adulto fisicamente não garante que a nossa alma tenha essa mesma maturidade. A maturidade física não confere obrigatoriamente a maturidade emocional. Então, ele já está dando uma dica lá na carta aos Hebreus. Então, aquele que ainda se alimenta de leite, a gente precisa oferecer leite. Aquele que já pode comer algo mais sólido, a gente oferece algo mais sólido. A gente pode levar essa metáfora para muitas coisas, não é? O tipo de trabalho que a gente oferece na casa espírita, o tipo de conhecimento que a gente oferece, como a gente pode olhar para os nossos familiares e perceber que cada filho nosso tem um nível de amadurecimento diferente e o que a gente oferece para cada filho é uma coisa diferente, de acordo com as condições que ele tem de poder receber aquilo. Mas o que eu queria deixar pontuado é que ele vai dizer que a nossa convivência está cheia de crianças. Eu coloquei em azul. Estamos cheios de crianças no nosso entorno. E mais à frente, nesse texto, ele vai dizer que toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Então, que há momentos, há instantes na vida da gente em que a nossa parte mais imatura é que vai estar mais presente na nossa experiência. Eu já vou deixar isso um pouco mais claro daqui a pouco. Mais à frente, Emmanuel termina esse texto dizendo que a gente precisa ter bastante tolerância, compaixão, afeto e cuidado por quem está experienciando a vida nesse lugar, como menino. Tá certo? Então, primeiro movimento, né? Também trouxe uma frase de Joana, dizendo para a gente uma coisa muito séria. Todos os indivíduos, ela não deixou nenhuma, ela não disse alguns, muito de nós, ela falou todo mundo. Eu, vocês e todos os habitantes de um mundo de prova e expiação conduzem no seu inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, de saúde e vitória sobre as dificuldades. Então, muito séria essa frase, não é? Nem sempre a gente tem noção disso. Que na nossa experiência cotidiana, as nossas feridas, as nossas mágoas, por mais que a gente esconda, estão presentes de uma maneira em que a gente não se dá conta, de uma maneira distraída, mais do que a gente possa imaginar. Se na questão 459 do Livro dos Espíritos diz que os espíritos nos influenciam mais do que a gente possa pensar, eu diria também, a nossa criança ferida nos influencia mais do que a gente possa imaginar. Muitas das vezes,
conduzem a nossa vida por inteiro. Uma pessoa pode passar uma encarnação inteira regida pelas feridas de sua vida. E desencarna sem ter amadurecido o que poderia, se tivesse vindo ao encontro de Divinópolis, por exemplo. Então eu trouxe aqui alguns livros da Joana de Ângeles. Todos os livros dela ela fala, gente, da criança interior. Mas eu trouxe 3, mais que ela fala de uma maneira um pouco mais estendida sobre esse assunto. Então, nesse livro, no capítulo 12, Triunfos sobre o Ego, ela vai falar bastante da criança ferida. No livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 4, e no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 5. Então, esses 3 foi o que eu recolhi para o nosso encontro de hoje. Mas toda a obra dela, psicológica, ela vai se referir, tá? Então, só para vocês poderem saber de onde eu parti para poder estar trazendo isso. Não é alguma coisa tirada assim da minha cabeça. E você não precisa ser psicólogo para entender isso. Você só precisa estudar. E vocês vão, a partir de hoje, eu penso que a partir de hoje vocês vão ficar mais atentos a isso, a esse assunto. Então, eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar de vocês e vendo esse termo pela primeira vez, eu me perguntaria, mas da onde vem esse termo, né? Então, o autor mais famoso e que a Joana gosta muito dele é o Jung. Se escreve com J, mas a pronúncia é I, tá? Ele usou esse termo da seguinte maneira. Então, ele fala da criança interior como um arquétipo, como tantos outros arquétipos que ele vai utilizar na teoria dele, né? Então, nesse livro, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele vai se referir à criança interior. E vai dizer que a gente pode ter essa parte de nossa alma iluminada, amadurecida, trabalhada, como a gente pode ter essa parte da nossa alma ferida, magoada, e que a gente precisa cuidar. Outros autores que eu encontrei que falam sobre isso. Alice Miller, no livro O Drama da Criança Bem Dotada. Tem também o John Bradshaw, que é um livro que eu amo, Volta ao Lar. É um livro lindo, uma graça, difícil de achar. Então, é um livro que não está sendo mais publicado, mas se vocês acharem um PDF, vale a pena. É Volta ao Lar, porque ele vai falar de uma maneira muito próxima sobre esse assunto, de uma maneira não teórica, mas de uma maneira bem experiencial. Tem também Jeremiah Abrams, no livro O Reencontro da Criança Interior. Então, eu trouxe algumas referências, autores outros que falam disso. Assim como a Joana fala, eles também. Só que a perspectiva da Joana é espiritual. Tá? Então, essa é a diferença incrível que vai fazer, né, para a gente não ficar assim tão perdido, né? Então, de onde vem esse termo? Começa com ele, a referência mais antiga que a gente tem. Esses outros autores são contemporâneos, tá? E eu fico perguntando, se eu estivesse no lugar de vocês, eu me perguntaria, tá, já entendi que tem criança ferida, mas aí por que a gente precisa cuidar disso? Eu coloquei frases dela no livro Autodescobrimento, dela, Joana de Ângeles. Então, que essas circunstâncias difíceis da nossa infância, e é importante a gente se dar conta disso. Toda a infância tem seus percalços. Por quê? Nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, nossos pais não são espíritos puros. Nem nossos avós, nem nossos bisavós. Então, os nossos pais, o nosso papai, a nossa mamãe, quando se tornou pai e mãe da gente, eles também tinham muitas feridas não resolvidas. Mas, apesar das suas feridas, deram conta, nos tiveram, nos criaram e assim por diante. Mas a nossa ferida criada ou vivida naquele momento, talvez eles nem tenham noção do quanto puderam nos ferir, nem tinham essa intenção, mas aconteceu. Aconteceu para eles também quando eles eram meninos e aconteceu para os nossos avós quando eles eram crianças. E nós, quando éramos crianças, também. Porque a infância é a época que o espírito está mais vulnerável. Por isso que a evangelização é tão importante. É quando a gente está mais aberto. Né? Estamos com a nossa memória esquecida em relação ao passado e estamos abertos, vulneráveis, sensíveis a tudo que o mundo oferecer. As coisas boas e as coisas difíceis. Então,
Só que acontece o seguinte, muitas daquelas nossas experiências difíceis, segundo a Joana, persistem amargurando o nosso coração por toda a existência. Então, por que a gente precisa curar? Para a gente crescer, mas também para a gente ser mais feliz, para a gente ser mais leve. Porque pessoas que ficam sangrando a vida toda se tornam pessoas pesadas, doloridas e adoecidas. Então, a gente pode melhorar esse nosso estado íntimo cuidando desse lugar tão vulnerável. Continua ela. Enquanto a gente não se dedica a cuidar disso, essa inquietação infantil ressalta, olha só o que ela diz, em todos os seus atos, apresentando-se a cada vez sob disfarce diferente. Por isso que não é tão simples a gente identificar que quem está mandando na sua vida é uma criança tirânica, que quer justiça, que quer reparação. Então, às vezes, a gente toma como característica pessoal resultados de uma história que a gente ainda não resolveu. Então, não é característica sua ser procrastinador. Procrastinação não é uma característica espiritual. É um comportamento de defesa. Ah, mas eu sou preguiçoso. Não, preguiça também não é uma qualidade espiritual, não é uma característica do espírito. Preguiça também é uma defesa. De onde vêm essas defesas todas? Disso que ela está contando aqui. Já já a gente vai diferenciar. Ferida é uma coisa, defesa é outra. Continua ela. A nossa felicidade, o nosso equilíbrio e a nossa realização merece todo investimento e esforço pessoal. Então, que bonito ela dizendo, olha, você merece ter uma vida melhor. Por que você está aí repetindo padrões de comportamento que te deixa mais cronificado? Porque é isso, né, gente? Ferida que a gente não cura, cronifica. Lugares que estão machucados, se a gente não trata, esses machucados se tornam mais graves e mais profundos. Então a gente vai desencarnar assim? Acho que a gente pode ter uma encarnação mais leve. É isso que a Joana de Ângeles está propondo. Você pode ter uma vida mais leve. Você não precisa ser tão pesado assim. Que tal você começar a fazer esse processo de olhar para o seu coração, né? Para a sua história. Então, é muito importante a gente saber a diferença entre feridas e defesas. Uma coisa é onde a gente se machucou. A outra coisa foi o jeito que eu arranjei de lidar com essa dor. Vamos imaginar que eu machuquei a minha perna. Então eu começo a mancar. Eu sobrecarrego a outra perna que estava saudável e ela fica adoecida também, mas ela fica sobrecarregada. Então a defesa é o jeito que eu arranjei, é a maneira como eu lido com o que me aconteceu. A mesma coisa a gente pode diferenciar dor e sofrimento, né? Dor é aquilo que nos acontece. Tá para todos nós as dores. Mas o sofrimento é como eu lido com aquela dor. Quando a gente fala de arrastamento das más paixões, é isso. Você pode se deixar arrastar por isso e intensificar seu sofrimento porque você ainda não aceitou isso que te aconteceu. Mas uma outra coisa, eu posso, diante dessa dor que me aconteceu lá na minha infância, me sentir muito abandonado, me sentir muito sozinho, seja lá a dor que você sentiu, mas você não precisa viver sofrendo por causa disso a sua vida toda. Então, essas defesas que você criou para sobreviver aos tempos difíceis, você agora pode olhar para elas de uma maneira diferente e começar um processo de libertação interior. Isso não é rápido, mas é muito eficaz, tá? Se você começar. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de defesas conhecidas. Se você se torna indiferente, um pouco apático para os sentimentos, se você se utiliza de procrastinação, se você tem muita rebeldia, se você tem timidez, se você prefere ficar invisível nos espaços, se você tem desespero para ser visto, se você se vitima, se você racionaliza tudo, se você se acha superior e melhor e se torna muito exigente. Isso tudo, gente, e mais tantas outras coisas, não é a ferida, é a defesa que você encontrou para poder lidar com uma dor tão difícil. Só que tem uma coisa muito interessante, essa dor te aconteceu, você era menor. Hoje você tem muitos outros recursos que você pode lançar mão.
principalmente enfrentar isso, se encontrar com isso, abraçar isso, poder se dedicar a olhar para isso. Você hoje já tem recursos para isso. Essas defesas que você conquistou, que você organizou, parabéns, que ótimo, e deu conta, tanto é que você está até hoje, vive dando conta da sua vida. Mas chega uma hora que a gente também não aguenta mais ser assim. Tem uma hora que eu não quero mais procrastinar na minha vida, estou cansado de lidar com a vida com rebeldia, tudo eu me vitimo, tudo vai para esse lugar. Então, a proposta que a Joana tem para a gente é para a gente poder melhorar isso. Desistir das defesas e a gente poder se encontrar com a nossa essência. Por isso que ela fala tanto de self. E aí, vamos voltar que o primeiro volume dela é sobre da série psicológica, é o homem integral. Eu ficava pensando, gente, por que ela fala essa palavra integral? E por que essas nossas partes das nossas almas, tanto as experiências dessa existência como de outras, se encontram nas nossas experiências cotidianas de uma maneira que essas partes não conversam entre si? É muito interessante a gente pensar sobre isso. Nós ainda não nos sentimos como uma pessoa inteira. Então, o objetivo reencarnatório de cada encarnação não é a perfeição. É a perfeição de um modo total. Sim, um espírito, quando é criado por Deus, a finalidade dele é a perfeição. Mas para a gente alcançar essa perfeição, a gente precisa conquistar a inteireza em cada encarnação. Então, em cada encarnação, a gente está tentando construir essa nossa inteireza, porque o que a gente tem são partes, divisões que não conversam entre si. Por isso que a gente tem comportamentos estranhos. Tem hora que a gente acha esquisito. Nossa, a gente não sei de onde é que veio esse grito. Não sei porque eu fiquei com tanta raiva naquela situação. Então você vai perceber que nós temos comportamentos desproporcionais aos acontecimentos. Essa desproporção, quem está falando, quem está se expressando, é essa sua parte ferida. Pedindo passagem, pedindo que você olhe para isso. Então, desconfie dessas intensidades. Tem pessoas que falam para mim assim, não, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu falei assim, intensidade não é característica espiritual, não. Essa coisa de você achar que você é muito intenso, é uma necessidade. Você está precisando muito que a sua vontade, tudo aquilo que você precisa ser visto. Então a intensidade é um jeito que você encontrou de alguém perceber seu sofrimento, o que você está querendo. Você pode encontrar outras maneiras de expressar o que você precisa. E não precisa dessa intensidade toda, que te deixa desencaixado, que te deixa meio fora do ponto, que te deixa com pouco pertencimento. Então, quando você fica afirmando, eu sou deprimido, eu sou racional, eu sou intenso, quando a gente vai afirmando essas características como se fosse algo essencial, nós estamos desconectados de quem realmente a gente é. Tomar as nossas defesas como característica é a gente se aprisionar, é colocar etiquetas que nos deixam presos naquele comportamento. Quando, na verdade, nós somos espíritos dirigidos por um processo tão incrível de evolução, que tudo isso é passageiro, gente. Então eu preciso poder olhar para mim e ver assim, eu tenho partes em mim que não conversam entre si. Principalmente as partes ambivalentes, em que eu estou diante de uma circunstância e eu percebo dentro de mim sentimentos antagônicos. Como é difícil eu escolher um comportamento adequado a uma circunstância se dentro de mim eu estou com sentimentos opostos. Então, quando a gente começa a estudar a criança interior, a gente vai entendendo o seguinte, que quando a gente é pequeno, tão vulnerável, tão frágil, tão aberto, nesse momento, a gente ainda não tem clareza de quem a gente é. Não temos clareza das nossas necessidades. A gente precisa que um adulto providencie dá conta das nossas necessidades. Então nós ficamos à mercê dos adultos, sim. E nesse momento é assim mesmo. Só que esses adultos que estão provendo as nossas necessidades
não necessariamente eles têm condições de prover. A nossa necessidade de atenção, a nossa necessidade de proteção, a nossa necessidade de afeto exclusivo, a nossa necessidade de orientação. Então eu coloquei aqui algumas necessidades próprias de quando somos pequenos. Nós temos muita necessidade disso tudo. De segurança, de proteção, de sermos aceitos como a gente é, da gente ter um afeto dirigido para nós, não para todo mundo, mas para mim. Eu preciso do olhar da mamãe para mim, do papai para mim. Por isso que é tão difícil quando nasce irmão, né? Precisamos de orientação, de guiança. E precisamos também de algum tipo de controle, nos ajudar a regular as nossas emoções, né? Então essas são algumas. Tem outras, mas essas são as mais importantes que eu acho. Porque se a gente chega na idade adulta, ainda precisando disso de fora, isso é um problema para nós. Porque quando somos crianças e precisamos disso, vindo de fora, está tudo certo. Mas quando essas necessidades não são atendidas, quando eu sou pequeno, eu vou para a vida adulta precisando disso ainda. E não providencio isso para mim. Então eu vou criando relações, estabelecendo vínculos, esperando que esses meus vínculos me deem o que me faltou. Então eu saio, por exemplo, com uma sensação de que eu não fui protegida na minha infância e vou casar com uma pessoa que me ofereça essa proteção. Isso é bom? Até a página 1 é. Na página 2 já não fica bom. Porque eu vou criando dependências emocionais. Então essas necessidades da sua infância, que não foram atendidas lá, e você delega isso ainda para alguém do lado de fora, é você permanecer menino, precisando de leite, como diz Paulo de Tarso. Então, a mensagem que você dá para quem você se relaciona é: vocês precisam atender isso meu. E quando não atende, vem uma raiva. Eu bato o pé, eu grito, eu choro, eu fico doente, fico vitimado, fico todas aquelas defesas. Procrastino, rebeldia vem. E aí o outro vai assim: nossa, o que deu em você? O que aconteceu? E quem está experimentando isso e não sabe que está vindo aqui uma criança hipercarente pedindo isso, começa a achar assim: como é que você não sabe que tem que me dar isso? Porque essas necessidades a gente orgulhosamente não pede. Porque criança simplesmente necessita e a gente dá. E se formos para a vida adulta assim, continuamos assim. Queremos que nos deem tudo isso sem a gente pedir. Porque se pedir não vale, né? Não tem graça. Então, o trabalho da criança interior é: peraí, eu tenho essas necessidades, eu já posso prover porque agora o adulto sou eu. Então, estão entendendo partes que se conversam entre si? Então, o meu adulto, o adulto que eu já sou, pode conversar com a minha criança interior. Isso é a integralidade do ser. Quando a gente vai conversando com as várias partes, o romano que eu fui ontem, o déspota que eu fui anteontem, o escravo que eu fui antes de ontem, e assim vai. Essas partes vivem na nossa experiência cotidiana o tempo todo. Inclusive, as feridas também vivem. As feridas vividas, inclusive, em outras existências, estão aqui conosco. As nossas vidas passadas não estão num arquivo, sei lá onde, não, gente. A nossa vida passada está aqui. Está nessa pessoa que eu sou hoje. Nessa pessoa singular que eu sou. Então, eu preciso de um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, para conhecer essas partes. Essas partes que falam na minha cabeça, essa multidão que vive nos meus pensamentos. Eu vejo muita gente preocupada com obsessão. Eu me preocuparia menos com obsessão e me preocuparia mais com a auto-obsessão que a gente faz. Porque esses personagens, essas identidades que eu fui, moram em mim e estão conversando e reagindo o tempo inteiro. Então, eu preciso de um agente testemunha, um agente, aspas, exterior, ou de alguma maneira que possa estar um pouco afastado e observar-me. Existem vários autores que falam sobre isso. Roberto Assagioli, Hannah Arendt e tantos outros falam dessa testemunha interna que eu posso criar. Esse eu, espectador de mim, esse eu, narrador de mim,
que pode olhar para essas partes e assim, realmente onde eu mandei mal. Aquela maneira que eu falei ontem não está muito legal. Ou eu posso entrar nesse ambiente e perceber, nossa, não estou me sentindo pertencente a esse ambiente. Antes que as minhas defesas se levantem e eu comece a reagir de uma maneira inconsciente, eu estou ali me assistindo, me observando, e ao me observar eu posso me proteger. Como eu faria com uma criança pequena. Se uma criança para mim entrasse nessa sala e dissesse assim, eu estou com medo desse ambiente. Não conheço ninguém nessa sala. Eu diria assim, fica tranquilo, eu vou contigo, segura aqui na minha mão. Eu não faria isso com uma criança pequena? Eu posso fazer essa mesma coisa comigo mesmo. Então, calma, eu estou aqui. A gente não precisa de nenhuma defesa complicada para a gente resolver isso. A gente precisa se enfiar debaixo da mesa, ficar invisível, se esconder no banheiro. Não precisa. O adulto aqui chegou, que sou eu. Só que tem uma coisa importante. Quando nós somos crianças e vivemos dores profundas na relação com os adultos, uma criança não tem condição de poder olhar para o adulto e perceber que é ele que está inadequado. A primeira coisa que a criança entende é, sou eu o inadequado. Porque quando somos pequenos, nós somos autorreferentes. Então, o mundo gira ao nosso redor. Se a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, todas as reações difíceis, todos os comportamentos difíceis do mundo, eu atribuo a mim. Então, nós, muito pequenininhos, tiramos conclusões a nosso respeito que não são muito bons. Papai e mamãe se separaram por minha causa, mamãe está brava por minha causa, papai perdeu o emprego por minha causa, e assim vai. Papai não voltou nunca mais porque eu não sou interessante. Papai casou com outra família, tem outros filhos que são mais legais do que eu. E vamos tirando conclusões de pouca estima sobre nós. E vamos também desconfiando dos adultos. Porque a gente vai percebendo que os adultos falam, mas não fazem. Então, olha que lugar difícil que a gente vai ficando. Não temos uma boa opinião sobre nós e também desconfiamos de quem cuida de nós. Nós criamos, então, uma representação de si, que é, eu crio, mas isso é uma coisa pensada, não. Eu crio aqui uma pessoa bem legal que todo mundo vai gostar. Então, eu começo a me comportar como todo mundo diz que é legal. Ah, a fulana é tão bonzinha, olha como é que ela é meiguinha. Essa informação de que é legal ser meiguinha, eu passo a ser meiguinha todo dia. Mas olha, tão obediente esse menino, eu adoro como ele é obediente. Aí vem a alegria da mãe, pronto, eu me torno obediente. Porque eu ainda não tenho clareza de quem eu sou, mas eu vou me tornando o que esperam de mim. Então, essa desconexão que acontece comigo, eu me afasto do meu centro, eu me afasto da minha essência e me torno aquilo que o meu ambiente espera que eu seja. E tem muitas teorias explicando isso, tá? Não vou entrar por aí, a criação das máscaras e seja lá o que for. Mas o importante é você entender isso. Então, esse afastamento de mim, eu crio aqui um personagem, um modo de ser que ganha afeto, que ganha reconhecimento, que ganha pertencimento, que é uma necessidade imensa que a gente tem. Eu me acostumo com ele e vou sendo ele o resto da vida. E vou me exigindo perfeição nesse lugar. Morro de medo de um dia esse personagem que eu criei não conseguir sustentar. Então eu não tenho muita segurança, porque não sou eu. É uma face, é uma representação de mim. Mas sou eu também, tá? Então essa distância que acontece de mim para comigo, essa desconexão, é o que todos os autores falam que a gente precisa voltar para casa. Reconectar-se consigo mesmo. Reconexão com sua criança interior. Porque essa parte da nossa alma é a nossa parte mais espontânea, mais verdadeira, mais próxima de quem a gente, enquanto espírito, é. Então, veja, o processo reencarnatório seria, então, a gente ir descobrindo essas representações e a gente ir se desfazendo dessas representações e podendo confiar
em quem de verdade a gente se sente sendo. Quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Quantas vezes dizemos não querendo dizer sim? Esse comportamento é essa desconexão entre essa parte minha mais profunda e essas representações que eu criei. Vocês podem, e vocês vão ver muito nome para isso, mestre interior, sábio interior, tudo isso é esse lugar mais essencial aonde a gente quer voltar para casa. No livro Em Busca da Verdade, a Joana vai fazer uma metáfora usando a parábola do filho pródigo. Ela vai dizer o seguinte, o capítulo chama-se Caindo em Si. Então ela vai dizer o seguinte, essa fuga de si mesmo que a gente faz, buscando os prazeres do mundo, os valores do mundo, é o que a gente faz em muitas reencarnações. Só que isso não se dá indefinidamente, porque a lei do progresso não deixa. Senão nós iríamos para fora de nós mesmos indefinidamente. Mas a lei do progresso não permite isso. Chega um momento em que nós sentimos internamente essa força viva que Kardec diz que a lei do progresso é, em que a gente sente vontade de ser melhor. Esse momento é o caindo em si. E aí a Joana vai dizer, aí então, quando esse filho pródigo se conecta com essa dispersão de sua alma, isso é cair em si, não é ainda estar em casa. Cair em si é perceber o quanto longe de mim eu estou. O quanto longe da casa do Pai eu estou. Ou seja, o quanto longe das leis divinas eu estou, que é a minha essência. Por isso que a gente pode dizer Deus interno, Cristo interno, Buda interno, você vai botar o nome que você quiser. Esse lugar interno, esse ponto nosso de essência divina, nós sempre poderemos voltar para esse lugar, porque ele nos é intrínseco. Então, quando o filho pródigo começa o processo de voltar para casa, é o nosso processo de amadurecimento. Então, tem uma época da vida da gente que a gente se distancia de si, tanto que a gente começa a sentir saudade de si, tanto a ponto de dizer assim, eu já não sei mais quem eu sou. Eu me anestesiei tanto de mim, que eu já não sei mais o que eu quero. É muito comum eu perguntar para as pessoas, mas o que você está sentindo? Não sei. Mas o que você quer fazer da sua vida? Não sei. Mas qual a sua necessidade agora? Também não sei. Como não sabe se a vida é sua e eu estou perguntando sobre você? Porque eu estou longe de mim. Eu estou tão longe que eu sei o que as pessoas querem que eu saiba. Que eu me alimento do que as pessoas querem que eu me alimente. Que a minha vida tenha o destino que querem que minha vida seja. Quantos jovens eu já acompanhei em processo de Enem que escolhem aquilo que o pai queria ser. Se tornam dentistas, médicos, advogados, que o pai queria ser advogado, a mãe queria ser médica. A gente quer dar conta dos sonhos dos nossos pais. A gente não tem ideia do que a gente faz por amor aos nossos pais. Uma criança é capaz de morrer por amor aos seus pais. Então a gente deixa de ser si mesmo por amor. Claro que é um amor cego, claro que é um amor infantil, mas é assim que nós somos. Mas os nossos pais, precários que são, se sentem amados assim. Quantas vezes as crianças querem salvar seu pai e sua mãe? Inúmeras. E quantos adultos ainda não deram conta da sua existência, dando conta do sofrimento do seu pai e da sua mãe? Ainda não entendeu o lugar onde Deus o colocou. Nós não viemos para resolver a vida dos nossos pais. A gente veio para resolver a nossa. Porque se a gente continuar resolvendo a vida dos nossos pais, nós vamos querer que os nossos filhos deem conta da nossa vida. Como é que a gente vai progredir assim, gente? Dando conta do que vem para trás. A reencarnação é igual corrida de bastão. O bastão passa para a gente continuar indo para frente, não é indo para trás. Uma corrente de água numa nascente não fica voltando, não. Quem volta é o salmão. Mas a água vai para frente. Então a gente precisa poder se desfazer desse desespero de resolver a vida do pai e da mãe e a gente se imbuir da responsabilidade de resolver a nossa existência. Então, às vezes, alguém que está na criança ferida fica assim, mas é para largar meu pai e minha mãe? Eu não usei a palavra largar. Não é abandonar. É a gente deixar com eles o que é deles. São grandes, vieram antes. Agora é a sua vez de você cuidar de sua vida.
Então, quando a gente vai entendendo isso, qual é o meu lugar, qual é o lugar da minha mãe, qual é o lugar do meu pai, qual é o lugar dos meus filhos, eu então vou entendendo que essa hierarquia é fundamental. A minha criança interior vai querer resolver. Toda criança quer saber, mãe, onde é que você vai? Onde é que você estava? Com quem que você estava fazendo? Não é? E a gente, como adulto, precisa dizer, você fica no seu lugar, meu filho. Isso aqui pode deixar que eu resolvo. Então, essa desconexão que aconteceu com a gente, e aconteceu para todos nós, por causa das feridas, tem uma segunda consequência. Se nós desconfiamos daqueles adultos, quando a gente se torna adulto, a gente também desconfia de quem? De nós. Então, por isso, nós temos muitas dúvidas para tomar decisão. Eu tomo a decisão e penso, será que é bom mesmo? Será que é isso mesmo? Acho que eu vou jogar um tarô. Eu acho que eu vou para um médium para descobrir, será que é esse mesmo o meu caminho? Por que eu duvido de mim? Porque eu duvido dos adultos. Eu me tornando adulto também duvido de mim. Então vamos ter que fazer um trabalho de autoconhecimento para a gente localizar esses lugares feridos e podermos oferecer para esses lugares tudo isso aí. Segurança. Se foi segurança que te faltou, agora você pode oferecer segurança. Foi proteção que te faltou, ofereça agora a proteção. E aí você vai oferecendo para você aquilo que você estiver precisando naquele momento. Significa dizer com isso, gente, que nós vamos cuidar de nossa essência a encarnação todinha. Certa vez me perguntaram assim, tem um dia que essa criança fica curada não, gente? Quando você estiver nos mundos celestes, talvez. Por quê? Porque a gente precisa curar lugares muito antigos. Muito mesmo. Então, a gente vai curando por camadas o que é possível. Nem tudo é possível para nós. Nós vamos curar aquilo que a gente conseguir perceber. E vocês vão perceber que a gente não tem condição de perceber tudo ao mesmo tempo. Lembrar de todas as feridas. Não é assim. Nós vamos paulatinamente cuidando disso. Mas o primeiro passo é você identificar que quem está decidindo sua vida naquele momento não é a sua parte mais madura. Não é a sua parte adulta que está tomando essa decisão. Quem está tomando essa decisão é a sua parte mais frágil, magoada, ferida e ressentida, e ela tem reações, que é diferente da gente ter ações. Então, a nossa criança, é claro, ela clama por justiça, ela reage. Então, esteja atento aos seus modos de reagir que são tão costumeiros. É muito comum você ficar mudo sem falar. É muito comum você tacar coisas na parede quando você está muito bravo. É muito comum você gritar. É muito comum você se isolar. É muito comum você procrastinar. Esse é muito comum. Isso é um comportamento que você vai precisar cuidar. E você vai voltando para trás na sua memória. É muito bom você fazer isso junto com alguém, um amigo, um terapeuta, alguém que possa te acompanhar nessa viagem de volta para suas memórias. Você poder ver como isso se repetiu quantas vezes na sua vida. E você começar a perceber assim, essa defesa estava me protegendo de quê? Não é para você virar juiz de si, é uma visita, não é um julgamento. É uma visita para você, quando retornar a esses lugares, você oferecer para si o acolhimento que te faltou. Desse modo, gente, é aquele velho jargão, né? Você vai se tornando mãe de si mesmo, pai de si mesmo, cuidador de si mesmo. A gente gosta tanto de cuidar dos outros, que beleza. Mas agora está na hora de você cuidar de você. Isso não é egoísmo, pelo contrário. É a melhor declaração de amor que a gente pode ter por alguém, é a gente cuidar da gente, para oferecer uma pessoa melhor para o outro. Uma pessoa que sangra o tempo inteiro, será que nós somos boas companhias assim? Em que a gente derrama para os outros as nossas angústias, as nossas infelicidades o tempo todo? Então, está na hora da gente cuidar da nossa criança, do nosso menino, da nossa menina. Ele pede passagem. Então, toda vez que alguma coisa acontece diferente, cada vez que alguma coisa não está no lugar, tenha clareza, uma reação vem. Olha para essa reação.
Seja testemunha de si, observador de si. E ainda tem mais uma coisa maravilhosa. Quando a gente pode se observar, quando a gente faz esse duplo, quem ensinou para a gente isso foi Platão. Ele diz que a gente pode fazer um 2 em 1. Quando a gente faz isso, e é o pensamento que nos oferece essa possibilidade, quando a gente faz esse afastamento de si, pode se ver, nesse momento em que você se afasta de si e percebe, nossa, como eu estava carente nesse dia. Nossa, como eu estava frágil há 5 minutos atrás. Eu vou dar uma cuidada aqui de mim. Esse é o momento que a espiritualidade te ajuda. Porque a gente muito grudado na raiva, muito grudado no desespero, nós não abrimos espaço para a espiritualidade nos intuir, nos acolher, nos apoiar. Quando a gente faz esse pequeno afastamento de si, a espiritualidade maior atua. Eu me lembro dos meus momentos de muita dor emocional. Perto da minha casa tinha um laboratório que tinha uma árvore imensa. Na entrada desse laboratório, um jardim. Eu muitas vezes me sentei naquela árvore com as costas no tronco da árvore. E quando eu sentava e deixava minhas costas no tronco da árvore, eu olhava para cima e via aquela imensidão. Era uma árvore muito alta. Eu olhava a imensidão da árvore e o céu que estava acima da árvore. E eu tinha uma sensação assim, eu entrego o meu problema aqui para ela. Então, aquele estado de ser pequena diante de algo maior do que eu, me dava repouso. Então, nesse lugar em que a gente pode ser pequeno diante da natureza, diante de Deus, em que nós podemos ser frágeis, não precisamos sustentar a fortaleza, em que você pode descansar o seu coração, isso é um bom lugar para a sua criança se sentir protegida. Escolha lugares grandes para você entregar o que é grande para você, porque você vai redimensionar a sua angústia. Olha para uma montanha enorme, olha para a profundeza do mar, olha para o horizonte, olha para o tamanho das nuvens. Você vai entender que existem coisas muito maiores do que isso que você está passando. Não é para minimizar o que você sente, é para você dar um bom lugar para o que você sente. Então, para poder... Nossa, já são 9h20. Para poder fundamentar esse pedacinho, eu trouxe um videozinho para vocês de um filme que eu gostei muito, chamado Duas Vidas. É um filme da Disney, mas ele é um filme para adultos maravilhoso. Eu vou passar só um pequeno trecho. É um homem que vai fazer 40 anos de idade e ele passa a ver na casa dele uma criança de 8. Ele acha que ele está ficando maluco, ele vai ao médico, psiquiatra. Ele é um cara ranzinza, mal-humorado, que não chora, que não tem sentimentos, indiferente, que é uma defesa, né? Ele tem um tique no olho, que não passa. Ele não casou, ele não teve filhos, ele não tem cachorro. Ele tem uma vida seca. Ele só trabalha. Ele tinha muitas feridas da infância. Tinha sofrido muito bullying na infância. Mas tinha uma ferida grande, que é a ferida que eu vou mostrar para vocês aqui, não vou contar. Mas ele tinha esquecido dessa ferida completamente. Ele só lembrava de uma, que era o bullying. Então ele passa um tempo com essa criança de 8 anos, primeiro sem entender quem é essa criança. Depois ele entende que essa criança é ele. É ele aos 8 anos. Depois de muitas conversações com essa criança de 8 anos, ele chega à conclusão que essa criança tem uma mágoa muito grande pelo bullying que sofreu na escola. Ele era gordinho, era chamado de gordinho. Os colegas da escola tiravam muita onda com ele. Então ele ensina para essa criança de 8 anos como resolver esse problema. Então ele pega um carro que leva ele no tempo, volta aos 8 anos de idade, para essa criança enfrentar essa dor, esse bullying e resolver. Ninguém vê ele de 40 anos, tá? Só a criança de 8 é que vê. Então ele fica, digamos assim, invisível naquele espaço. É uma metáfora. Nós podemos voltar à nossa infância, conversar com a nossa infância, conversar com os nossos 8 anos, com os nossos 10 anos, exatamente como ele faz no filme. Então, esse filme foi uma maneira didática que eu vi para a gente poder compreender como é que é o diálogo com a nossa criança. Então, você pode colocar o vídeo para gente? Depois vocês podem no YouTube procurar
Então, o que esse filme ensina pra gente? Que quando a gente faz esse caminho de volta para casa, nós vamos lembrar de coisas que a gente havia esquecido. E nós precisamos dialogar com essas memórias. Lembra ele dizendo para o pequeno assim: a mamãe vai morrer é por minha causa, porque é isso que a gente sente. Ele diz: não, não é culpa sua. O papai gritou com você porque ele estava nervoso. São coisas que ninguém explica pra gente. Por que está acontecendo isso? A criança só tira uma conclusão: é por minha causa. E quanto mais a gente achou que foi nossa conclusão, a gente vai perdendo a estima por si mesmo. Então, quando a gente volta essas memórias e a gente vai dizendo para nós: não foi culpa minha. Isso é porque meu pai e minha mãe não estavam bem. Essa questão é deles, não é minha. E a gente vai separando, vai conversando com a nossa criança e podendo dar para ela outras perspectivas do que aconteceu, a gente vai ficando mais leve. É esse diálogo com a nossa criança interior, oferecendo proteção, oferecendo segurança, acolhimento, que cura as nossas almas. Então, eu desejo de coração que vocês possam fazer essas viagens. Uma verdadeira prece, questão 660 do Livro dos Espíritos, é aquela que promove autoconhecimento. E quem quiser, no meu livro também, no Palavras para a Alma, eu tenho um capítulo sobre criança ferida, que também pode ajudar nessa compreensão, tá bom? Queridos, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente ainda vai continuar aqui em outros encontros até amanhã, tá bom? Um grande abraço, obrigada.